E aí galerinha, sejam bem-vindos ao meu canal. A gente tá voltando aí devagarzinho, depois de muitos anos a produzir conteúdo. Bom, minha ideia hoje foi fazer uma coisa um pouco diferente, porque a gente sempre trata em aulas, em aulões, videoaulas, do conteúdo programático, né? Ou focado em vestibular, focado em cursinho, e a gente às vezes não comenta das aplicabilidades no dia a dia, ou ainda de ferramentas que estão no nosso dia a dia e a gente acaba passando batido no nosso ambiente escolar. Então aqui eu trouxe hoje a ferramenta do Excel, né? O Excel é uma ferramenta que praticamente qualquer computador hoje em dia tem. Claro, tem outras versões também, tem o BR Office, que é de graça e tem que é usado em alguns sistemas. Mas o Excel é uma ferramenta que o cara só aprende a utilizar quando precisa, no momento em que ele já está no mercado de trabalho. Eu queria mostrar a vocês algumas ferramentas básicas utilizando o Excel, e também eu coloquei aqui uma mistureba aqui. Coloquei algumas situações reais, algumas questões de matemática principalmente, que a gente pode resolver utilizando o Excel. Claro, dando espaço aí para futuramente eu fazer inclusive outros vídeos, por exemplo, resolvendo questões de física utilizando o Excel. É uma ideia também. Na faculdade, né, de engenharia, a gente aprende a utilizar outras ferramentas que são mais complexas, que precisam ter um domínio de programação, que precisa ter o software original, ou tem gente, né, por aí que craqueia softwares, são softwares extremamente complexos, caros. Enquanto que o Excel está aí, né, pra gente no dia a dia, e às vezes a gente negligencia ele. Negligencia até o momento em que entra realmente no mercado de trabalho e a empresa tem lá o Excel e manda você fazer uma coisa e você vai se virar para fazer aquela situação. Então vamos lá. Bom, vocês estão vendo aqui, né? A ideia do nosso assunto hoje é aplicações da matemática computacional do dia a dia, né? Com Excel. Ok, vamos para o basicão. Vou fingir que vocês não sabem nada. Claro, depois eu vou acelerar um pouco o processo, porque algumas coisas que eu vou fazer aqui, elas são um pouco mais complexas. Mas aí é um apanhado geral. Claro, quem tiver alguma dúvida, quiser dominar alguma parte do Excel específico, pode comentar, pode falar comigo depois por algum meio, no Instagram, aqui no YouTube mesmo. E aí a gente vai e tira dúvidas, certo? Eu particularmente gosto muito do Excel, já trabalhei com outros softwares, já trabalhei com programação, já fiz simulações. Mas eu acho que o Excel é uma ferramenta simples e que ele está naturalmente no nosso dia a dia. Beleza. Eu acho que vocês sabem, imagino, que você pode simplesmente digitar o nome da célula, né? A célula ela é identificada pela coluna e pela linha, né? B6. Você pode digitar o número, né? O número, a letra, tipo A, B, C. Colocar um número aqui, 10, 5, 3. Você pode também, né, escrever as fórmulas. É aí que entra a parte mais legal do Excel. Porque você não vai estar fazendo retrabalho manual de digitar, de fazer alguns cálculos, porque o Excel tem muitas fórmulas prontas. Então, imaginemos aqui que eu quisesse calcular a soma desses três números aqui. Você podia, inclusive, selecionar cada célula, né? Ou selecionar ou digitar, colocar um mais aqui, essa célula aqui, mais essa célula aqui, Enter, 18, né? A somatório. Você podia também, né, utilizar já a própria função soma, ó. Quando você vai colocar a função, isso é genérico, você vai colocar a função, coloca o igual, e aí aqui, ó, soma. Aí aqui você pode digitar o intervalo que você quer somar, ou selecionar aqui, ó, o intervalo, fechou parênteses, Enter.
Isso vale para outras coisas também. Sei lá, você quer calcular a multiplicação, quer multiplicar os termos. Tem aqui, ó, você pode tanto catucar, né, os códigos aqui para ver se tem alguma função que você queira usar, como olhar em algum tutorial, você pode olhar em algum fórum. Sempre tem alguma função, algum conjunto de funções para fazer coisas muito legais e mais complexas para você. Então, calcular, multiplicar esses três termos aí. Então, eu posso fazer o que? Produto. Cadê produto? Ah, foi mal. Multiplicar. Ok. Vou selecionar aqui, ó, os termos. Ok, 150. Também tem outras coisas, né, que você pode fazer, claro, muitas. Calcular a média. Média aritmética simples. Digitar aqui média, tem aqui vários tipos de média. Aqui, ó, retorna a média aritmética dos argumentos. Eu acho que essa aqui, pronto. Retorna a média aritmética dos argumentos. Ok, média. Selecionar aqui os três. Beleza, média 6, você pegar 10 mais 5 mais 3, dividir por 3 dá 6, né, de fato. Pode calcular, deixa eu pensar em alguma outra função legal aí, simples. Bom, o basicão, esse é o básico do básico do básico, né? Então você pode digitar, você pode fazer a maior parte dos cálculos, né, montar os cálculos utilizando funções do próprio Excel. Ok, vamos olhar aqui uma situação, cálculo simples de padaria, certo? Imaginemos aí, certo, que eu vou fazer uma lista de compras. Então aqui está os produtos que eu vou comprar, aqui está o custo deles, custo unitário. Aí, ó, para eu alargar aqui, é só apertar 2 vezes, ó. Custo total, vou chamar de custo, só o custo. Beleza, então produtos vai ser, sei lá, manga, feijão, pão, arroz e guaraná. Custo unitário. Bom, custo, né? Custo padrão, ele é em dinheiro, unidade de dinheiro. Você pode ir aqui, ó, botão direito. Você pode formatar essas células para elas ficarem com formato de moeda. O símbolo da gente é real. Ok, então vamos dizer que a manga é R$3 a unidade. Aqui deu um probleminha, a configuração, peraí. Então, vai lá em contábil, né? No caso aqui deu uma bronquinha, eu criei um personalizado. Mas aí você vai aqui, seleciona, né, a coluna que você vai mudar a unidade. Iria em contábil e colocaria ali o valor e o padrão de unidade e dava ok. No meu caso eu tive que usar realmente o personalizado, deu um probleminha aqui. Depois eu resolvo. Bom, esqueci de uma coisa, né? Colocar a quantidade de unidades. Ok, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar ela aqui, uma coluna entre essa aqui e essa, beleza? Só um detalhezinho que foi que eu fiz aqui, eu errei, né? Eu puxei, acabei puxando sem querer. Eu apertei Ctrl Z e aí eu desfiz a ação. Ok, então vou adicionar aqui, inserir uma coluna. Essa aqui vai ser a quantidade de unidades, então eu vou botar aqui quantidade. Ok, eu vou apertar aqui 2 vezes para ficar bem bonitinho. Então a manga é 3,25, o feijão é R$5, tá caro.
colocar em o pão, a quantidade, vamos botar aqui que a unidade seja 50 centavos a unidade. Vou aumentar aqui a quantidade de casas decimais para ficar voltando, né? Então a unidade de pão 50 centavos, arroz vou botar R$8, beleza, e guaraná R$4. Ok, quantidade, então 5 mangas, 2 pacotes de feijão, 20 de pães, 1 pacote de arroz, 1 de guaraná. Então, para eu saber qual vai ser o custo total, né? Como é que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro, vai ser a quantidade de mangas. Eu apertei aqui, ó, vezes. Eu posso fazer assim? Posso. Essa simbologia aqui, né, de multiplicação. Eu podia também usar a função multi, certo? Então podia ser tanto multi quanto aquele asterisco lá. Vou usar o asterisco. Esse vezes esse. Ok, então esse aqui vai ser o custo da manga, né? Total. Beleza. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que digitar tudo isso aqui? Não. Você pode simplesmente arrastar, né? Veja aqui a questão de referência que é muito importante. A minha equação aqui é essa célula vezes essa. Quando eu abaixei, né? Eu copiei a fórmula para cá. Ele vai estar se referenciando agora ao que está ao lado dele também, ó. Esse vezes esse. Esse aqui de baixo, esse vezes esse. Beleza? Depois eu mostro para vocês qual é a ideia quando a gente vai ter que deixar uma célula paradinha enquanto copia as outras. Mas a ideia é essa, quando você está arrastando, você vai também arrastar o referencial dela. Então você não precisa estar fazendo o mesmo cálculo várias vezes, escrevendo várias vezes. Só uma vez você faz a fórmula e acabou. Você puxa e resolve. Ok, agora eu vou somar, né? Aqui, somei. Beleza, então o total aqui vai ser esse valor aqui. Eu também podia, né? Não precisar utilizar essa coluna aqui, essa de custo. Eu podia fazer o seguinte, eu podia fazer primeiro eu podia utilizar uma função legal aqui, que ela já é digamos, uma combinação de duas funções, que é a somar produto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar uma matriz, essa aqui, que é do custo unitário. Vou selecionar a matriz que eu quero multiplicar, que é essa aqui, vou fechar. Então, a ideia dela é o seguinte, vai ser esse vezes esse vezes esse, e assim vai. Então, como é uma coisa muito recorrente que acontece no Excel, eles já deixaram essa função pronta. Enter, olha aí, deu a mesma coisa e eu não precisei utilizar essa coluna aqui auxiliar do Excel, beleza? Então a gente pode fazer essas brincadeiras aqui à vontade. Claro, tem muitas outras funções que a gente pode fazer. Imagina que de repente eu queria organizar isso aqui em ordem alfabética, ou então que eu quisesse organizar em ordem de menor custo até o maior custo. Uma coisa muito legal e bem simples de se fazer é o seguinte, ó. Selecionei aqui o topo da minha tabela, né? Eu vou aqui em revisão, desculpa, dados. Aqui, ó, filtro. Beleza. O que eu posso fazer agora, ó? Nesse filtro aqui eu posso classificar de A a Z, Z a A, classificar por cor. Posso filtrar o que é que eu quero que apareça, o que é que eu quero que não apareça. Isso é especialmente legal quando você tem uma tabela muito grande, com muitos dados, e aí você quer trabalhar com alguns intervalos de dados, e aí você pode filtrar ou classificar. Vamos dizer que eu quero classificar agora isso aqui por ordem alfabética, ó. Agora ficou em ordem alfabética, né? Ah, mas eu quero organizar não por ordem alfabética, eu quero organizar
por custo total. Quem é que custou mais, quem custou menos. Eu vou aqui em custo. E aí eu posso classificar, ó, do maior para o menor, por exemplo. Ele considerou o total também. Mas aí era só eu ter colocado... Foi o seguinte, eu vou te fazer. Eu vou pegar esse cara, eu vou recortar. E eu vou colar ele aqui, ó. Quando eu recortei e colei, veja, olha aqui. A função, né, ela manteve a relação dela. Eu não desloquei as referências dela quando eu fiz isso aí. Ok, agora eu posso fazer. Vou classificar aqui de maior para o menor. Beleza, olha aí. Eu gastei mais dinheiro com manga e gastei menos dinheiro com guaraná. Pronto. Essa é uma ideia. Eu geralmente coloco a parte total lá em cima. Primeiro porque é mais visível. Segundo porque evita algum problema. Tipo esse agora de ele acabar entrando na fila aí na lista, né? Quando você vai fazer o filtro. Beleza, então esse aqui é um exemplo bem simplesinho, tá? Tem muito mais coisas que dá pra fazer, meu Deus do céu. Existem aulas e aulas aí no YouTube em que a galera se detém em apenas uma coisa, ele vai lá e faz mais de uma hora de aula aí pra você pegar a manha do processo. Ok, então é legal, né? Porque existem softwares, né, que trabalham com gráficos, com gráfico de funções. Mas o Excel ele também permite fazer isso. Eu particularmente gosto porque primeiro que é um software que você pode utilizar, né? Você pode fazer o seu desenho, o seu gráfico só por função, fazer uma análise gráfica e aí utilizar em algum trabalho, algum artigo, certo? Sem nenhum problema aí com relação a direitos. Eu particularmente gosto muito de utilizar o Excel até para fazer isso, até a nível de engenharia mesmo. Então, encontre o valor de f de x, isso aqui foi uma questão que eu peguei na internet. Primeira coisa, bora brincar de fazer o seguinte, vamos achar o zero da função, ou seja, vamos achar as raízes do polinômio que significa esse formato aqui. Então, para eu achar o zero da função, né, eu tenho que igualar isso aqui a zero. E aí, eu acho que vocês lembram, né, que a função quadrática, a gente vai utilizar a Bhaskara, né? É uma das formas de se fazer. Ok, vamos montar o formato aqui para a Bhaskara, vou montar uma tabelinha para calcular a Bhaskara automaticamente. Beleza. Imagina o seguinte, o meu formato ele vai ser da seguinte forma aqui, ó. Eu vou ter essa parte que vai ser em relação ao termo que multiplica x ao quadrado. Essa aqui multiplica x. Esse aqui é o termo independente. Ok, eu só vou colocar essa tabelinha aqui. Eu vou deixar bem bonitinho aqui. Vou até colocar umas bordas. E esses vão ser os coeficientes. Beleza, nessa questão aqui, o coeficiente é 1. Aqui é 3. Aqui é menos 10. Vamos relembrar, né? Como é que eu acho o zero da função quadrática? Então, x1 vai ser o seguinte, menos b mais raiz, ó, raiz, retorna a raiz quadrada de b ao quadrado, b é esse cara aqui, ó, ao quadrado, de novo, menos 4 vezes asterisco, a vezes c. Isso tudinho dividido por 2. Aí o cuidado que você tem quando vai escrever em alguma fórmula matemática no computador é você deixar as coisas bem amarradinhas, tá? Para não dar nenhum problema. Então igual aqui. Então esse parênteses aqui, ó, ele tá do começo ao fim, porque tudo isso aqui está sendo dividido por 2. Beleza. Então minha primeira raiz aí, né, meu primeiro zero da função é 2. E para x2 aqui, vamos fazer o seguinte, essa equação está quase pronta. Eu podia até copiar, mas se eu copiasse, ia dar um valor nada a ver. Por quê? Porque ele puxou a referência errada. A minha referência, eu vou apagar. Minha referência aqui, ó, é esse A, B e C.
eu vou fazer o seguinte, eu vou travar eles. Como é que eu travo? F4. Se eu travar assim, eu travo coluna e linha. Se eu apertar de novo, eu travei somente a linha. Se eu apertar de novo, travei somente a coluna e depois eu destravei. Então, quando eu travo, eu posso puxar ele à vontade. E aí, nesse caso aqui, ele vai ficar completamente fixo. Certo? Então, vamos lá. Quando eu puxar aqui, ó, olha aí, 2 de novo. Ah, mas essa é a outra raiz? Não, claro que não. A outra raiz é o menos, né? Menos B, mais ou menos. Aqui é o mais. E aqui vai ser o menos. Beleza, então essas aqui são as nossas raízes da nossa função. Desculpa, as nossas raízes desse polinômiozinho aqui, né? Que seria, no caso, no estudo da nossa função, seria o zero da função. Beleza. Vamos fazer agora o gráfico? É simples, ó. Eu vou colocar aqui uma coluna x, que é o valor de x, e aqui o volume, uma coluna y, que é a função de x. Beleza. Vou colocar os valores de menos 10 até 10. Veja que quando eu escrevo assim, ó, eu já posso puxar, ele já vai perceber o padrão, ó. Até 10. Ok, aqui eu vou somente montar a minha função. Qual é a minha função? Vai ser x elevado ao quadrado. O símbolo de elevado para cálculo computacional é o chapeuzinho circunflexo, mais 3 vezes x mais, desculpa, menos 10. Ok. Como ele está relacionado com a variável que está ao lado dele, né? Quando eu puxar aqui, ó, cada uma delas vai estar relacionado certinho, sem que eu precise travar ninguém, ok? Beleza. Vou colocar aqui umas linhas. Se você acharem muito carregado, né, o gráfico, o visual do Excel assim, você pode ir em exibição e você pode tirar as linhas de grade. Beleza. Agora vamos plotar esse gráfico, beleza? Então, uma das formas, né, que eu utilizo para gerar o gráfico facinho é o seguinte: eu vou selecionar aqui, inserir, dispersão. Como eu quero gerar o gráfico, né, a linha do gráfico da função, eu posso ir, por exemplo, nesse aqui. E aqui está a minha função quadrática. Se você quiser uma coisa mais limpa, né, você pode, tem vários formatos aqui possíveis. Você também pode alterar o tipo de gráfico de dispersão. Por exemplo, agora, ó, essa aqui é a minha função quadrática. Ah, mas por que está incompleto? Porque obviamente eu não utilizei todos os pontos. Eu podia utilizar mais no lado negativo aqui. E aí ia ficar um gráfico mais bonito, mais fechadinho. Vou colocar aqui, acrescentar aqui um pouquinho. Botar aqui até menos 15. Ok. Vou copiar esses dois. Vou inserir célula copiar, deslocar para baixo. Pronto. Essa função eu vou jogar. Pronto. Vou deixar bonitinho. Ok, agora vou jogar o que falta aqui. Apagar aqui. Ctrl C, Ctrl V, beleza. Agora o outro lado ficou parecendo menorzinho, né? Mas aí é uma questão de visual mesmo. Até porque não está simétrico, né? Ele seria simétrico assim, ó. Que aqui vai até 120 e ali até 120 também. Ok, para representar gráfico é isso. Você pode inclusive colocar outros gráficos mais complexos. X ao cubo, ln de x, e elevado a x. Você pode representar aí qualquer coisa, tá? Plotando aí no Excel. Copia. Seleciona, no caso, né, os valores da tabela, e aí você insere dados de dispersão e plota o gráfico aí, tranquilo.
Claro, como eu falei, existem softwares hoje em dia específicos para isso. Um deles é o WinPlot. WinPlot. Usei muito na faculdade. WinPlot, bem tranquilo. Mas eu continuo trabalhando com Excel para gerar alguns tipos de gráficos. Deixa eu mostrar aqui para vocês um que eu utilizei na época do mestrado. Olha aqui, galera, que legal. Eu peguei uma função, né, uma equação diferencial. Eu desenvolvi ela. Era uma equação sobre a forma como o calor se transmitia numa placa de metal. E aí os valores eu joguei todos eles aqui, ó, todos eles aqui, ó. Isso aqui é o gráfico, o comprimento da letra e a temperatura como ela se comporta a cada milímetro dessa letra, assim, essa plaquinha de metal. Ó, as unidades, distância, θ, que é a temperatura, a variação de temperatura, e a temperatura em graus Celsius. E aí o que eu consegui de um gráfico bem legal, aquela ali é mais comum, mas aqui eu achei bem legal, eu consegui, né, fazer um gráfico bem legal chamado Heatplot, que é um gráfico de pontos quentes, né. Nesse caso eu consegui, como se fosse uma visualização de uma câmera térmica. Então as regiões em que a temperatura é maior são mais avermelhadas, e as regiões que são mais frias, né, são mais amareladas. Então eu consegui simular isso aí, né, utilizando o Excel. Isso aí foi um trabalho que eu fiz lá no mestrado, né. Sim, voltando. Então, horário de trabalho é uma coisa que inevitavelmente quem trabalha em equipe acaba por algum motivo, né, tendo que criar alguma escala de trabalho, criar algum horário em algum dia. E aí às vezes tem aquela preocupação, né, é difícil montar horário porque às vezes bate no mesmo nome da pessoa, às vezes uma pessoa acaba trabalhando mais do que as outras, e às vezes é muita gente trabalhando, então é tão difícil de calcular essas coisas, de garantir que dê tudo certinho, né? Eu vou fazer o seguinte, um exemplo bem simples, tá? Bem simplesinho. Vou colocar aqui, imaginem que eu tenha, existe aí 3 turmas, certo? 3 turmas, vou chamar de primeiro ano A, primeiro ano B e primeiro ano C. Imagine que eu quisesse preparar para algum dia específico uma lista, né, um horário para alguns professores para se revezarem e darem aula nesse dia. Vamos dizer que essa escola aí que eu inventei, ela tem a aula só pela manhã, então ela tem 5 aulas. Ok, então ela tem 5 aulas e eu vou ter aqui, deixa eu pensar aqui, eu vou ter 8 professores. Tenho, sei lá, 8 professores. Vou colocar a lista de professores. Vou tirar a linha de grade aqui. Então vou colocar alguns nomes aleatórios. Alberto, Alisson, Cláudio, Daniel. Aqui já tem 3, 6, 7. Joaquim. Ok. Então beleza, eu vou ter que colocar eles aqui, ó, nesse horário, de forma que eles não se repitam. O mesmo professor não pode estar no mesmo horário em 2 turmas. E também de forma que eles tenham a menor quantidade possível, né, de trabalho. Que eles consigam estar bem equilibrados. Ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro varrer essa tabela.
a gente vai contar quantas vezes o nome de cada professor aparece. Então, de acordo com isso, a gente vai ver quantas aulas cada professor vai ter. Ok? Então, vamos lá, quantidade de aulas. Como é que eu posso fazer isso? A ideia é a seguinte, eu vou usar uma função específica chamada conte-se. Então, a função conte, ela literalmente ela conta, certo? A gente utiliza para contar. É bem interessante. Você podem até testar depois. A conte-se, ela conta de forma condicional. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, se liga. Conte.se, ó, calcula o número de células não vazias que corresponde a uma certa condição. Conte-se, o intervalo, eu quero saber aqui, ó, nesse intervalo. Critério, Alberto. No caso, eu posso simplesmente apertar aqui, ó. Ok. Eu posso fazer o seguinte, para eu arrastar, né? Como eu quero relacionar sempre a minha esquerda aqui, Alberto, Alisson e tal, e essa tabela é fixa, eu vou fechar, eu vou F4 aqui, ó, F4, Enter. Beleza, agora eu vou arrastar, ó, tranquilamente. Beleza, se Alberto aparecer por aqui, ó, olha ali, quantidade de aulas. Se João aparecer por aqui, ele vai contar ali a quantidade de aulas. Beleza, então eu já vou ter uma ideia de quantas vezes cada professor vai aparecer. Beleza? Outra coisa importante, eu não posso, né, ter um professor no mesmo horário ao mesmo tempo. O que eu posso fazer aqui? Eu posso selecionar, né, aqui eu vou selecionar aqui uma linha, formatação condicional. E aqui início mesmo, ó, formatação condicional. Tem vários tipos de formatação bem legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma nova regra. Eu vou colocar aqui, ó, formatar apenas valores exclusivos ou duplicados. Se eu quero duplicados, ó, quando aparecer duplicado, eu quero que preencha com vermelho. Ok? Vamos lá, vamos testar. Cláudio, aqui. Cláudio. Ok. Então não pode estar na mesma linha. Quando você fizer aqui, né, a formatação condicional, fiz em nova regra, né, eu posso até olhar aqui, gerenciar regras, ó, de B6 até D6. Eu vou fazer o seguinte, como eu quero linha por linha analisar, eu vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Por que eu fiz isso? Porque eu não arrastei. Porque se eu arrastar, ele vai pegar a regra para a matriz todinha. E eu não quero isso, eu quero linha por linha que ele analise. Por exemplo, ó, A e A, está repetido. Mas se eu fizer aqui e aqui não tá, aqui tá, certo? Então eu copiei e colei. Então eu garanti aí que em cada linha o nome do professor não apareça mais de uma vez. E aí eu posso, né, brincar à vontade aqui. Claro, se eu copiar e colar essa lista aqui de professores, o que vai acabar é que eu vou desfazer a formatação. Uma forma seria Ctrl C, e quando eu fosse colar aqui, eu fizesse um colar especial, que eu só ia colar, por exemplo, o valor. E aí, por exemplo, vou colar aqui o valor também. Só o valor. Pronto. Aí eu não desfiz a formatação da célula. Mas se eu fizer simplesmente Ctrl C, Ctrl V, eu vou colar a formatação que ele estava aqui. E aí não vai adiantar nada, eu vou desfazer a minha formatação. Certo? Então beleza, ou você vai montando mesmo, né? Cláudio, Alisson, Emerson, Felipe, João. É importante que o nome seja igual, tá? Então, ou você escreve, ou você copia daquele jeitinho. Ó, Daniel, Alberto, não coloquei Felipe ainda. Felipe, Daniel, Joaquim, e assim você vai, né, preenchendo.
Alberto de novo. Ó, se eu colocar João aqui. João. Opa. Cláudio. Alisson. Emerson. Beleza. Montei aqui a minha tabelinha. Não, eles não têm nenhuma possibilidade, né, de acontecer de ter o mesmo professor ao mesmo tempo em duas salas. E aqui eu vejo, né, que somente um professor ele foi privilegiado aqui com uma aula a menos, né? Pronto. Horário de sala de aula, horário de escala de trabalho, a gente pode fazer assim. Claro, tem mais coisa para ser feito? Claro que tem. A gente pode colocar mais coisa, pode deixar mais complexo, pode colocar mais detalhes. Mas é isso. Um exemplozinho aqui também de matemática do dia a dia, né? A gente aprende na escola, né, acho que lá no terceiro ano, a trabalhar com polinômios. E aí tem aquela ferramenta, né, de Breuer-Ruffini, que é um formato, tem uma estrutura própria, visual, que você trabalha para poder calcular a fatoração dos polinômios, né? Quando você pega um polinômio e divide por outro polinômio. Beleza. Olha o que eu vou fazer aqui. Vou fazer uma coisa bem bonitinha. Vou colocar uma linha aqui. Inferior. Vou colocar uma outra linha aqui. Borda direita. E outra aqui na borda esquerda. Beleza. Então aqui, né, aqui vai ser, se eu tenho esse, dividir por um polinômio, né, de primeiro grau aqui, então esse polinômio, ele é um polinômio x menos, escrever um pouco aqui fora, x menos, sei lá, k, ou x mais k, esse é o polinômio de primeiro grau, e aí o que eu vou colocar ali é o menos k, aqui em cima, ó. Eu tenho que colocar uma linha aqui, ó, para ele compreender que não é uma fórmula quando você coloca um menos. Beleza. Então aqui é um polinômio de terceiro grau, né? Ele tem o termo a de x ao cubo. Ele tem o termo b do x ao quadrado, termo c do x, e ele tem o termo d, que é o independente. Beleza. Então vamos fazer o seguinte aqui, o menos k aqui, vamos colocar logo os valores daqui. Então se o k é menos 2, aqui vai ser 2. O a é 1, o b é 3, o c é menos 5 e o d é 1. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou relembrar, né, como é que é aquela fórmula, que é o seguinte, ó, a gente vai pegar esse cara, multiplicar pelo termo desse primeiro coeficiente aqui, né? Ele vai descer, vai multiplicar e vai somar com o de lá. Aí vai descer, vai multiplicar e somar. Multiplicar e somar. Beleza. Então, primeira coisa, eu vou descer, né? Vou descer esse cara aqui, ó. Ok. Então, quem é que vai aparecer aqui? Vai ser esse cara vezes esse mais esse daqui. Ele que aparece. E agora, nesse local aqui, esse esse cara aqui, esse aqui vai ser aquele termo ali, vezes esse, mais esse. E por fim, esse cara aqui vai ser aquele cara, vezes esse, mais esse. Beleza. Então essa aqui é que vai ser o resto da nossa divisão, né?
Ok, seria interessante, né, a gente padronizar isso, né, esse formato, para poder resolver de outras formas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou travar os nossos termos aqui, ó. Travar, ó. Travei. F4. Enter. Vou travar aqui também. Enter. Eu vou travar. Enter. Eu vou travar aqui também. Pronto. Galera, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Tô pensando aqui, eu podia travar somente a linha e não a coluna. De forma que eu pudesse descer aqui e resolvesse aqui embaixo também a mesma coisa. Vamos lá. Eu vou travar somente a coluna. Somente o D. Pronto. Ok. Somente o C. Somente o D. E aqui somente o R. C. E. F. C. F. E. Beleza. Vou tentar aqui. Copiar. Vou colar aqui. Vamos ver se funcionou. Beleza. Eles estão se relacionando aqui certinho. Se eu fosse deslocar eles para a direita aqui, copiar e colar para a direita as fórmulas, o ideal seria travar a linha para manter a linha e eu ia deslocar a coluna. Aqui aqui quando eu desci eu tive que manter a coluna, então eu travei as colunas. Só apertando ali F4, né? Ok, beleza. Polinômio é esse aqui, px é 3x ao cubo, 2x ao quadrado, mais x mais 5, dividir por x mais 1. Então, o nosso menos k vai ser menos 1, né? O nosso a vai ser 3, o nosso b vai ser 2, c vai ser 1 e o d vai ser 5. Então, tá aí, ele já fez o cálculo. O resto deu 3. Vamos fazer agora um exemplo fácil, tranquilo, que a gente sabe a resposta. Vamos pegar um polinômio de segundo grau, tipo aquela função que eu trabalhei aqui, ó, esse formato aqui. Vamos usar o polinômio desse padrão aqui, e aí a gente já sabe, né, os resultados aqui, ó. Ok, x ao quadrado mais 3x menos 10. Vamos lá, vamos fazer agora. Então, para x ao quadrado mais 3x menos 10. Vamos fazer o seguinte, vamos testar, né, para q de x igual a x mais 2, é isso? Se uma das raízes é 2, então no caso seria x menos 2. Eu ia dividir pelo polinômio x menos 2. Beleza. Vou fazer o seguinte, vou copiar de novo aqui, mas na mesma coluna aqui, ó. Ok. Então aqui, esse carinha aqui, ó, vai ser 2. Não tem termo no x ao cubo, que é 0. No x ao quadrado, b é 1. C é 3, d é menos 10. Olha aí, resto 0. Ou seja, esse polinômio, né, x menos 2 é uma das raízes desse polinômio aí quadrático. Claro, porque a gente já sabia. Mas aí tá, veja que realmente funciona. Ok? Beleza, vamos ver só mais uma coisinha. Excel não é muito bom para trabalhar com matrizes, sabe? A verdade é que o Excel é uma grande matriz, mas ele não é muito bom. O ideal para trabalhar com matrizes é utilizar ou o MATLAB, que a gente usa em engenharia, ou o Scilab. Scilab é de graça, certo? Então, ou o Scilab ou o MATLAB. Ali realmente você consegue trabalhar rapidamente com sistemas matriciais gigantescos sem problema. Ok, mas vamos lá. Qual é o resultado do produto abaixo? Existe aqui na Excel algumas funções para matrizes também. É só igual, matriz. Ó, ele calcula determinante, calcula inverso e calcula a multiplicação também. Ó. Tá vendo aqui? Vamos fazer o seguinte, como isso aqui é uma foto,
eu vou escrever, a gente tem aqui um detalhezinho aqui. Com matriz é o seguinte, existem alguns detalhes que se utilizam com Excel. A gente sabe que essa matriz é 2x2, aquela é 2x2, a minha saída vai ser 2x2. Então eu vou selecionar aqui, ó, aqui, ó, 2x2. Então meu resultado vai sair aqui, ó. Vou selecionar aqui. Quando eu selecionar, eu vou digitar normal, igual matriz ponto multi, matriz 1 aqui, ponto e vírgula matriz 2, fechei. Agora, ó, Ctrl Shift Enter. Aqui é o resultado da multiplicação. Ctrl Shift Enter é utilizado para você poder resolver esse tipo de cálculo. Geralmente isso acontece quando você usa uma função dentro de uma função, ou como é o caso, ou uma iteração, né? Fazer processo de iterações, ou nesse caso aqui, a verdade é que você está fazendo vários cálculos ao mesmo tempo, né? Para poder plotar, representar várias variáveis ao mesmo tempo. Então você tem que usar o Ctrl Shift Enter. Se você só usar o Enter, só vai aparecer uma resposta, uma parte do cálculo só. Ali é um outro exemplo. Vamos lá, aqui tem 2, que é 3, 5, 6, 9, 8. E o outro é 2, 4, 5, 7, 3, 2. Beleza. Vou multiplicar eles, né? O primeiro é duas linhas, 3 colunas. O segundo é 3 linhas, 2 colunas. Ou seja, o resultado vai ser 2 por 2. Caso vocês não lembrem, né? 2 por 3, 3 por 2. A parte do meio dele se une, vamos dizer assim, né? Então vai ficar 2 por 2. Então meu resultado vai sair aqui, ó. 2 por 2. Então vai ser igual matriz.multi, esse carinha aqui, aquele carinha ali, Ctrl Shift Enter, opa, vamos lá de novo, aqui, ali, pronto. O resultado seria esse aí, seria essa coisa feia aí, certo? Que na mulher aqui ia demorar, mas aqui foi rápido. Claro, se você usasse um MATLAB ou um Scilab, aí a conversa era outra. Mas é isso, foram realmente somente alguns exemplos que eu me lembrei que podia utilizar com Excel, tá? Eu vou ver se eu mostro aplicações da física, mais aplicações, né? Só que focado em física aqui, com Excel. E talvez eu até mostre outras ferramentas interessantes que eu utilizo ou já utilizei, tanto na área de ensino quanto na área de engenharia, certo? Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida pode perguntar no YouTube ou ainda no direct lá do Instagram, certo? Meu Instagram é o eu acho que é isso, julio.angelo13, certo? Função. Então, quem quiser, tá? Ângelo. Beleza? Acho que é isso, galera. Qualquer coisa, tamo aí. Ok? Eu vou ver também, eu tô pensando em fazer um mini curso de pré-cálculo para a galera de ensino médio, aqui no YouTube mesmo. Eu vou ver se eu faço ou não, mas eu tô com vontade de fazer esse mini curso. E aí quem completasse, eu podia dar um certificadozinho, alguma coisa. Ok? Falou, falou.